sua, seja muito bem-vindo ao canal Histórias de Crimes Reais. Hoje vamos falar sobre um dos episódios mais trágicos e brutais da história do Brasil, o Massacre do Carandiru. Prepare-se para conhecer os detalhes chocantes dessa tragédia que marcou a vida de centenas de pessoas e deixou cicatrizes profundas no sistema prisional brasileiro. Antes de mergulharmos nessa história impactante, eu já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos como esse, cheios de emoção, suspense e histórias que merecem ser contadas. E claro, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora, vamos juntos entender o que realmente aconteceu naquele fatídico dia de outubro de 1992. Era uma tarde abafada de outubro de 1992, quando a tensão entre os detentos do pavilhão 9 do Carandiru, em São Paulo, atingiu seu ponto máximo. A superlotação, as condições desumanas e o desespero cotidiano fizeram com que o clima fosse de constante violência. O ambiente já era um barril de pólvora, e bastou uma pequena faísca para que o caos explodisse. Tudo começou por causa de uma desavença relacionada ao controle de um espaço no pavilhão. Dois prisioneiros disputavam o domínio de uma das áreas comuns, onde pequenos comércios de cigarros e outros itens circulavam entre os detentos. O ego inflamado, aliado à sensação de poder, resultou em uma troca de ameaças que logo se transformou em agressões físicas. Gritos ecoaram pelos corredores, e rapidamente outros presos começaram a se envolver, tomando partido e elevando a violência a um novo patamar. O pavilhão 9 se tornou um campo de batalha. Facas improvisadas surgiram de todos os lados, e os detentos, já desesperados, começaram a lutar por sua sobrevivência. O tumulto atingiu proporções alarmantes, forçando a administração da penitenciária a pedir ajuda da polícia militar. Quando as tropas chegaram ao Carandiru, o cenário era de caos. Os gritos vindos de dentro do pavilhão revelavam o desespero crescente. Do lado de fora, as autoridades penitenciárias tentavam negociar com os líderes da rebelião. No entanto, a situação era crítica, e o comando policial, sem paciência para prolongar as negociações, tomou uma decisão radical: invadir e controlar a situação pela força. Sem um plano claro e sem considerar as consequências, a tropa de choque entrou no pavilhão. O que deveria ser uma operação de controle rapidamente se transformou em uma cena de carnificina. A ação da polícia foi devastadora. 111 prisioneiros foram mortos de forma brutal. Muitos já haviam se rendido, desarmados e acuados dentro de suas celas. Porém, para os policiais, não havia diferença entre quem resistia e quem já estava entregue. Os tiros ecoavam pelos corredores, enquanto o chão se tornava uma poça de sangue. O cheiro de pólvora e o som dos gritos de dor e desespero inundavam o pavilhão. Os relatos mais sombrios indicam que detentos imploravam por suas vidas, mas foram ignorados. A brutalidade atingiu níveis inimagináveis, e o massacre seguiu impiedosamente. Um dos prisioneiros que sobreviveu ao massacre foi Sidney Salles, e seu relato é um grito de horror e desespero que ecoa até hoje. As lembranças daquela tarde de outubro de 1992 continuam vivas em sua memória. Quando a polícia entrou, o barulho dos passos deles era pesado. A gente sabia que algo terrível estava para acontecer, mas ninguém esperava a dimensão do que viria. Estávamos rendidos, muitos de nós já sem forças. Não tinha mais luta, só medo. Mas os policiais chegaram com tudo, e os ecos das balas começaram. O ruído, aquele ruído que eu nunca vou esquecer, parecia que as paredes gritavam junto com a gente. Sidney descreve como, em meio ao caos, tentou sobreviver de todas as formas possíveis. Eu me joguei no chão, junto com outros presos. A gente gritava que não queria confusão, mas parecia que não ouvíamos resposta. O que escutávamos eram os tiros vindo de todos os lados, e a sensação de que não havia para onde correr. Era o fim. A parte mais marcante do relato de Sidney vem quando ele conta o momento mais assustador que presenciou. Um amigo meu estava ao meu lado, desesperado. Ele tentou levantar para mostrar que não oferecia perigo, que estava desarmado. Foi aí que tudo aconteceu. Ele foi atingido e caiu bem na minha frente. O chão ficou vermelho, e eu só me lembro de fechar os olhos e me jogar no chão de novo, fingindo que já não estava mais ali. Eu senti o sangue dele em cima de mim. Era a única forma de tentar sobreviver. Fiquei imóvel, segurando a respiração, tentando não fazer barulho.
Tudo o que eu pensava era: vai acabar? Eu preciso sair vivo daqui. Sidney sobreviveu, mas muitos dos seus colegas não tiveram a mesma sorte. Ele nunca conseguiu esquecer o que aconteceu no pavilhão 9 naquele dia e carrega até hoje o trauma. Outro prisioneiro que estava no Carandiru no dia do massacre é Josemir Prado, mas conhecido como Jucinir. Jucinir, que viveu a brutalidade do sistema prisional no Carandiru, carrega em suas memórias as cicatrizes do massacre ocorrido em 1992. Para ele, o massacre não foi apenas uma tragédia, mas uma representação vívida da desumanização que os detentos enfrentam diariamente. Em sua visão, o massacre foi resultado de um sistema falido, que não via os prisioneiros como seres humanos, mas sim como números a serem controlados. Ele se lembra das cenas de violência, do pânico e da impotência que pairavam no ar naquele dia fatídico. Aquela ação policial foi uma demonstração de força, mas o que vi foi um verdadeiro massacre. Não eram apenas números, eram vidas, histórias, e tudo isso foi apagado em questão de horas. Para muitos, a prisão já era um inferno, e aquele dia tornou-se um pesadelo ainda maior, reflete Jucinir, enquanto compartilha suas memórias sobre o que aconteceu. O encontro com o grupo de rap Racionais foi um divisor de águas na vida de Jucinir. Ele sempre admirou a forma como o grupo abordava questões sociais e a realidade das periferias. Quando teve a oportunidade de conhecê-los, sentiu que sua voz finalmente seria ouvida. Quando os Racionais chegaram, eu vi neles uma esperança. Eles estavam lá para ouvir nossas histórias, e isso foi algo que me emocionou profundamente, diz Jucinir. Durante o encontro, ele compartilhou suas experiências, em especial, a letra da sua música Diário de um Detento. Os Racionais ficaram impressionados com a profundidade de suas palavras e a sinceridade de suas vivências. Eu queria que as pessoas entendessem o que realmente acontece dentro das prisões. A música é uma forma de protesto, e eu sabia que, com a ajuda deles, poderíamos alcançar mais pessoas, explica Jucinir. A colaboração entre Jucinir e os Racionais MC não apenas deu visibilidade à sua música, mas também ajudou a trazer à tona discussões sobre a brutalidade do sistema prisional e a luta pela dignidade dos detentos. Para Jucinir, essa conexão com o grupo representou uma forma de resistência e um passo em direção à mudança. O massacre do Carandiru deixou uma ferida aberta não apenas no sistema prisional brasileiro, mas também no coração de centenas de famílias. Após a tragédia, a busca por justiça parecia ser a única forma de aliviar a dor daqueles que perderam seus entes queridos de maneira tão brutal. Contudo, o caminho para essa justiça foi árduo e repleto de decepções. O coronel Ubiratã Guimarães, comandante da operação, foi condenado a 632 anos de prisão em 2001. Para muitos, essa condenação representava um fio de esperança, um sinal de que as vidas perdidas não seriam esquecidas. Mas a esperança logo se desfez. Em 2006, a pena foi revertida, sob a justificativa de que ele agiu no estrito cumprimento do dever. Esse momento foi um golpe duro para as famílias, que viram a justiça escorrer por entre os dedos. Como aceitar que a vida de 111 pessoas foi tirada sem que ninguém pagasse por isso? Poucos meses depois da reversão de sua pena, Ubiratã foi encontrado morto em seu apartamento. A notícia correu rápido, mas as circunstâncias da sua morte nunca foram completamente esclarecidas. Muitos dizem que foi o destino cobrando sua dívida, outros falam em mistério, mas para as famílias das vítimas, nada apagaria a sensação de impunidade. Além do coronel, mais de 70 policiais foram condenados entre 2013 e 2014. As sentenças variaram de 48 a 624 anos de prisão, em uma série de julgamentos que trouxe à tona a brutalidade do que ocorreu naquele dia. Cada depoimento, cada imagem trazida ao tribunal, reabriu feridas profundas. As famílias dos mortos sentaram na sala do tribunal, muitas vezes em silêncio, segurando fotos dos filhos, irmãos, maridos. A cada sentença lida, havia uma pequena esperança de que, finalmente, a justiça seria feita. Mas, novamente, essa esperança foi frustrada. A maioria dos condenados recorreu, e até hoje muitos não cumprem suas penas. O sentimento de impunidade permanece como uma sombra que paira sobre o caso. Cada adiamento, cada reversão, é como uma nova facada no coração daqueles que buscam justiça. Para eles, o sistema não apenas falhou no dia do massacre, mas continua a falhar,
deixando claro que as vidas perdidas não tiveram o peso que mereciam. A cada vez que vejo uma notícia sobre mais um policial condenado que ainda está livre, sinto que minha luta não tem fim. Diz uma das mães que perdeu o filho no massacre. Eles tiraram nossos meninos e agora brincam com nossas dores. Até quando? O massacre do Carandiru não é apenas uma tragédia do passado. Ele é um lembrete constante da desigualdade, da brutalidade e da falha de um sistema que deveria proteger, mas que muitas vezes apenas destrói. A busca por justiça ainda continua, mas as cicatrizes que ficaram são profundas, e o luto se tornou uma parte permanente da vida dessas famílias. Chegamos ao fim dessa história dolorosa do massacre do Carandiru, um episódio que ainda deixa marcas e nos faz refletir sobre justiça e impunidade. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos impactantes como este. Muito obrigado por estar com a gente, e até o próximo vídeo.